Oi, gente, estamos aqui para uma aula de filosofia. Quero que você acompanhe pela página 11, já no finalzinho da página, tá bom? No Hora de Filosofar. Então diz assim: converse com os colegas a respeito das questões a seguir e também de outras perguntas que vocês queiram fazer sobre a verdade. Ao responder as questões, explique os porquês de suas respostas e cite exemplos. Na verdade, essa conversa a gente não pode ter da forma como a gente gostaria. Porém, eu vou deixar aqui as minhas opiniões e baseada nelas, nas minhas opiniões, você pode refletir e filosofar sobre isso e formular seus próprios pensamentos e opiniões. Então, vamos lá. A verdade é sempre fácil de dizer e de ouvir. A gente até já conversou sobre isso. A verdade nem sempre é fácil de dizer, precisa de muita coragem e principalmente de ouvir. Existe aquele ditado de quem diz o que quer, ouve o que não quer. A gente pensa sempre em dizer o que pensa, mas ouvir a gente nunca gosta, de ouvir muito a verdade. É possível uma pessoa dizer somente a verdade durante toda a sua vida? Você conhece alguém que sempre diz a verdade durante toda a sua vida? Então, é uma pergunta um pouco difícil porque há um julgamento na ação das pessoas, Não sei se existiria uma pessoa que diz a verdade durante toda a vida, desde a infância, desde seu nascimento até sua morte. Não sei dizer se essa pessoa durante toda a vida diz a verdade. Quais são as consequências de se dizer a verdade? Nós também, nesse estudo da verdade e da mentira, nós já entendemos quais são as consequências de dizer a verdade. Às vezes consequências boas e às vezes consequências não tão boas, dependendo de cada situação. Às vezes você dizer a verdade, de não dizer mentira, assumir alguma coisa que aconteceu, falar da forma real que aconteceu, há um entendimento por parte do outro, o adulto compreende, você até ganha alguns pontinhos por dizer a verdade. Em outros casos, não. Às vezes, se você diz a mentira depois vai dizer a verdade, não é tão valiosa assim, Mas não deixa de ter valor por causa que é verdade. Quanto às consequências de dizer a verdade, dependendo da situação também, existe a quebra de confiança ou então a confiança em si. Envolve muito a amizade também, Se você diz a verdade, se você vive uma situação onde você se obriga a dizer a verdade, embora prejudique algum amigo seu, às vezes esse amigo pode não te entender, quebra essa amizade. Mas pode existir sim um elo de confiança, você saber que aquela pessoa diz sempre a verdade, independente de quem seja. A verdade deve ser dita em qualquer situação, sim, com certeza. Em qualquer situação, não importa qual seja, a verdade deve ser dita sempre. Existem verdades que parecem mentiras? Com certeza. Agora, principalmente na mídia, com as fake news, a gente vê muita mentira que parece, você jura que é verdade. É possível que uma mentira nunca seja descoberta? Eu acredito que a mentira, ela sempre vai ser descoberta. Mais cedo ou mais tarde, mas ela sempre aparece. Como alguém pode provar que está dizendo a verdade? E aí tem vários meios. Ou apresenta uma pessoa que testemunhou aquilo que você está falando, ou algum registro de alguma coisa. Normalmente, no nosso cotidiano, na realidade escolar que a gente vive, acontece da seguinte forma. Você nunca está sozinho, então quando você tem que provar que alguma coisa realmente aconteceu, você diz, chama ali o fulaninho, ele estava comigo, Então, sempre há uma testemunha quanto ao fato da verdade ou da mentira. O que é uma verdade? Você pode imaginar o que é verdade para você.
Para mim, verdade é você contar o fato real, aquilo que realmente aconteceu, do jeito que aconteceu, sem pensar em favorecer alguém, né? Vamos agora continuar na página 12. Vamos brincar. Diz assim: 1. Converse com os colegas sobre esta situação. Como seria viver em um lugar onde as palavras nunca fossem usadas para dizer a verdade? Imagina só. Vamos aqui conversar um pouquinho, eu vou deixar minha opinião, você formula a sua. Como seria viver em um lugar onde as palavras nunca fossem usadas para dizer a verdade? Ou seja, sempre as palavras seriam usadas para contar mentiras. Eu acredito que nesse lugar ia ser um caos. Viver nesse lugar não teria confiança de ninguém, amizade de ninguém, tudo seria mentira, ia ser uma verdadeira bagunça. Na 2, com a minha orientação, nós iríamos criar coletivamente uma história ambientada em um lugar cujos habitantes nunca dizem a verdade. Eu vou até dar uma pausa aqui nesse enunciado e explicar algo para vocês. Existem algumas atividades que nós, infelizmente, não podemos realizar, como essa socialização entre os colegas, como trabalhos em equipe, em grupo, onde há essa discussão e essa conversa sobre determinados temas. Então, nós precisamos pular momentaneamente essa questão, porque no momento, nesse estudo remoto, essa atividade não é possível de ser realizada, tá certo? Vamos então, ainda na página 12. Somente a verdade. Em uma das atividades anteriores, você e os colegas imaginaram como seria um lugar em que as pessoas nunca falam a verdade. Agora imagine como seria viver em um lugar onde todos dizem somente a verdade o tempo todo. Agora é o contrário. É onde as pessoas dizem a verdade o tempo inteiro, onde não existe mentira. Aí eu acredito que o único ponto negativo que existiria é onde as pessoas que não aceitam a verdade iriam se chatear, iriam se magoar por não compreender e não aceitar a verdade. Continuando. Em um lugar assim, haveria espaço para a fantasia, a ficção e a realidade virtual? Aqui é um ponto importante que eu quero ressaltar. Às vezes, quando a gente fala verdade, o oposto da verdade é a mentira. E aqui o texto, ele traz a ficção, o mundo imaginário, que não é verdade, que não é real, mas que também não não chega a ser uma mentira, mas é algo imaginado, né? O caso da ficção e a realidade virtual. Existiriam desenhos animados, jogos de videogame ou computador? Como seriam a literatura, o teatro, o cinema, as pinturas e as esculturas? Afinal, essas obras não têm o compromisso de transmitir somente a verdade. Também podem representar personagens e histórias que nunca aconteceram e normalmente são apreciados por isso. Então, vai dizendo aqui a explicação de o que é ficção, criação ou invenção de coisas e histórias imaginárias, fantasia, e a realidade virtual, simulação da realidade por meio de computadores para acessá-la. As pessoas devem interagir com as máquinas. Então, vamos para a página seguinte, uma atividadezinha aí, na página 13, conectando com. Os diálogos a seguir podem ajudá-lo a imaginar como seria um mundo com espaço apenas para a verdade. Leia os trechos com atenção e depois, conversando com os colegas, no caso, se quiser conversar, converse em família, em casa, tá bom? Sobre o que é mencionado em cada caso. Vamos lá. Vamos ao cinema? Ah, não! Lá vem você com essa mania de ver histórias de mentira com pessoas que só fingem. Você não gosta de desenho animado? Eu não. Não há nada de verdade nele. Vamos brincar de pilotar aviões no videogame? Não vejo graça nenhuma em pilotar de mentira. Então, vamos registrar algumas respostas. Questão 1, letra A. Em uma atividade da página 5, você usou a imaginação para inventar, desenhar e descrever um animal que não existia de verdade, lembra?
Essa experiência foi agradável? Por quê? É pessoal, tá? Registra aí a sua opinião. Letra B. Você aprecia obras de arte, ficção e realidade virtual? Por quê? Também é pessoal. E letra C. Você gostaria de viver em um mundo onde existisse somente a verdade e não houvesse espaço para a fantasia? Por quê? Também você deixa a sua opinião. Vamos então agora para a página 14. Questão 2. Observe estas fotografias de crianças em algumas situações em que a fantasia pode estar presente. Então vamos aqui escrever as legendas das fotos. Na primeira, eu escreveria mágica. Na segunda, teatro. Na terceira, cinema 3D. Na quarta figurinha, videogame. Na quinta, leitura ou então literatura. E na última, desenho animado. Eu quero só lembrar aqui, ressaltar que a minha opinião, são dicas de algumas coisas, mas você pode, por exemplo, na primeira, ao invés de colocar mágico, você pode colocar circo, por exemplo, que é onde o mágico aparece. Então é muito relativo, a sua opinião também é respeitada nessa atividade, tá bom? Vamos então para a página 15, hora de filosofar. Diga se você concorda ou não com as seguintes afirmações e por quê. Ouça também as opiniões dos colegas, então você vai ouvir agora a opinião da tia Kaline e formular a sua opinião aí em casa. Fantasia é o mesmo que mentira. Eu não acredito nisso. Aí eu quero só, esqueci de dizer aqui uma coisa. Na questão 2, você vai pintar de acordo com essa legenda, tá? Se você concorda totalmente, 100% ok, você pinta de verde. Se você concorda mais ou menos, você pinta de amarelo. E se você não concorda de jeito nenhum, você vai pintar de vermelho. No caso aqui, a tia Kaline, você pinta do jeito que você pensar, do jeito que você acha que é, tá bom? Mas aqui nessa frase, fantasia é o mesmo que mentira, eu não concordo. Então eu pintaria de vermelho. Algumas pessoas confundem a fantasia com a realidade. Sim, eu concordo que algumas pessoas confundem. Então eu iria pintar essa bolinha de verde. Toda fantasia pode se realizar. Eu pintaria essa daqui de amarelo. Nem toda fantasia ela pode se realizar. Então eu concordo em partes. As obras de arte deveriam representar as coisas como elas são. Não concordo, então eu pintaria de vermelho, porque as obras de arte devem expressar muitas outras coisas além do que elas são. A realidade virtual é mais interessante do que o mundo real. Concordo em partes. Eu pintaria de amarelo, né? E muitas coisas da realidade virtual é bacana, mas não quer dizer que seja tudo mais interessante que o mundo real. Obras de ficção podem ajudar as pessoas a pensar sobre a realidade. Eu concordo também que ajuda a gente a refletir na nossa realidade. Vamos aqui para o finalzinho da página, o texto que diz evitar enganos. Anteriormente, você refletiu sobre a importância da verdade. Observou ainda situações em que alguém foi enganado por uma mentira e conheceu exemplos de fantasia presentes em obras que podem representar o que é de mentira. Tudo isso mostra que para não nos enganarmos e confundirmos o que é verdadeiro com o que não é, necessitamos pensar a respeito daquilo que percebemos e daquilo que os outros dizem. Os sentidos e o pensamento podem ajudar a evitar esse tipo de engano. Entretanto, também podem levar as pessoas a se enganarem. Afinal, por meio dos sentidos, elas nem sempre percebem as coisas como realmente são. Além disso, por falta de atenção ou de informações, as pessoas podem se enganar quando interpretam o que percebem. Nas próximas páginas, você poderá experimentar enganos provocados pelos sentidos e pensar mais sobre o assunto. Então, de acordo com isso, vamos para a página 16. Então, vamos lá. Vamos brincar. Você já ouviu falar em ilusão de ótica? Esse é um tipo de engano de percepção, ou seja, de engano provocado pelos sentidos.
A ilusão de ótica leva as pessoas a ter impressões falsas sobre alguns aspectos da realidade percebidos por meio da visão. Com a ajuda do seu professor, você e os colegas podem realizar uma experiência de ilusão de ótica em sala de aula. Nós não estamos em sala de aula, mas eu vou fazer na minha casa e você pode fazer na sua casa. Essa experiência requer as orientações do professor e os seguintes materiais: um canudo do tipo convencional e um copo transparente com água. Caso o copo seja de vidro, também cuidado para não quebrá-lo, pois material cortante. Mergulhe o canudo na água e nas linhas seguintes escreva qual foi a ilusão de ótica gerada por essa experiência. Engraçado que eu passei este copo daqui para cá e ele já apareceu alguma coisa, ó. A ilusão de ótica que gera, ó, vou passar novamente. Mas vamos lá para a nossa experiência, que é o canudo. Então, vou segurar assim para você ver. Aqui já é meu dedo, né? Vou segurar assim e você pode observar o que vai acontecer. Então, qual é a ilusão de ótica que você tem ao ver essa imagem? Ao ver o copo com água e o canudo? Escreva aí essa experiência que você está vendo agora. Eu poderia escrever que parece que o canudo dentro da água ele é mais largo, né? Ele é mais grosso. Parece que tem 2 canudos ao invés de um. E no comecinho aqui fora, né? Aqui parece um e aqui dentro parece 2 canudos, né? Bastante interessante, mas na verdade eu só coloquei um canudo. Ó. Muito bem. Então, depois de realizar essa experiência, só um minutinho. Obrigada. Use estas imagens para brincar de ilusão de ótica com seus amigos e familiares. Será que eles vão acertar as respostas de cada pergunta? Aí, letra A. Qual é o animal escondido no ambiente representado na primeira imagem? E letra B, o que foi representado na segunda imagem. Então, você pode brincar aí com a sua família e desvendar isso da ilusão de ótica, tá bom? Então, vamos aqui agora encerrar com a questão 3. Observe esta imagem que provoca uma ilusão de ótica. E tem várias, não aqui na Torre Eiffel, mas a gente faz muito, já vi na praia, né? Muito essa ilusão de ótica onde a gente está segurando alguma coisa, ou alguém está pulando, ou o coração. Então, a gente faz muito isso. A gente fica um pouco mais afastado e na hora da foto a proporção fica parecendo uma ilusão de ótica. Letra A. Qual é a ilusão de ótica provocada pela imagem? Parece que a gente está segurando a Torre Eiffel, né? De que maneira o fotógrafo conseguiu obter essa ilusão? Eu acabei já revelando que foi a pessoa um pouco mais aproximada da câmera, faz a posição assim e parece que está realmente segurando a Torre Eiffel, né? Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou pode curtir esse vídeo e até a próxima aula.